E nós reverenciamos e não nos sujeitamos muito mais ao Pai dos Espíritos para que vivamos, porque aquele, na verdade, por um pouco de tempo nos corrige, como bem parecia, mas este para o nosso aproveito, para sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo e não de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça no exercício por elas. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Meus queridos e meus amados irmãos, glória a Deus, né, queridos? Estamos felizes por estar na casa do Senhor essa noite. Aleluia a Deus. Estava fazendo um curso aí, um curso de atualização, terminei o curso, né? Graças a Deus. Logo em seguida eu fui acometido de uma enfermidade. O Pedro está em casa também, está com a bronquite, a asma, tudo está lá. Eu levei ele para passar bicicleta, mas ele está fraquinho ainda, vomitando. Frieza aí, né, queridos? Frieza. E quem tem bronquite, quem tem asma, esses tempos aí é terrível. Mas, meus queridos e meus amados irmãos, nós estamos aqui hoje em família, né? Para participar da ceia do Senhor, da mesa do Senhor, né, queridos? E meus queridos, e Deus colocou essa palavra no meu coração, em Hebreus no capítulo 12, e toda vez, queridos, que nós falamos no livro de Hebreus, vai sempre ter aquela especulação, né? Quem escreveu Hebreus, né? Se foi Paulo, se foi Bernabé. Alguns pais da igreja, né, defendem que possivelmente foi o apóstolo Paulo, né? Porque o escritor aos Hebreus, ele vai falar de Timóteo, né? O escritor aos Hebreus, queridos, ele, quando você começa a trabalhar os Hebreus, tem os 4 evangelhos sinóticos, e Hebreus, ele entra quase como o 5º evangelho, porque os 4 evangelhos, queridos, vai falar, eu queria que os irmãos prestassem atenção aqui, queridos, um pouco. Os 4 evangelhos vai falar sobre o ministério terreno de Jesus. Né? Em Hebreus, ele vai falar do ministério celestial de Jesus, como o sumo sacerdote, queridos. E meus amados, e meus queridos irmãos, e o escritor aos Hebreus, queridos, no capítulo 12, ele vai falar assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, meus queridos e meus amados irmãos, nós como cristãos, queridos, nós sempre, queridos, estamos sendo observados por alguém. Você sempre, quando você entra no ônibus, quando você entra na faculdade, quando você entra no seu trabalho, quando você caminha na rua, vai sempre, queridos, ter alguém a observar você. Vai sempre, queridos, alguém está de olho em você. Para ver o seu procedimento, para ver como que você age no momento de aperto. Por exemplo, para ver como você age quando você está no carro e dá uma fechada em você no trânsito. E a nuvem de testemunho, às vezes você está no carro sozinho, mas tem uma nuvem de testemunho também de olho em você. O anjo do Senhor, diz a Bíblia, que ele acampa ao redor dos que o temem e os livra. E é verdade. E no capítulo 15 de Provérbios diz que os olhos do Senhor estão sobre todos. Toda a humanidade está sobre os olhos do Senhor. E aí, queridos, nós somos observados. Nós somos observados pelos homens, nós somos observados por Deus,
Nós somos observados pelos demônios e nós somos observados, queridos. E queridos, ele diz, portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho. Queridos, quem é essa nuvem? Essa nuvem, queridos, se nós voltarmos para o capítulo 11 do mesmo Hebreus, você vai ver a galeria dos heróis da fé. E essa nuvem de testemunho é também, queridos, essas pessoas que passaram, queridos, os santos do Antigo Testamento, os santos do Novo Testamento. Tem uma nuvem, queridos, observando nós, ele diz assim: rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos, deixando todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Meus queridos, o cristão, ele não é um vagabundo, ele não é, queridos, um desnorteado que anda sem uma direção. O cristão, ele tem uma carreira para correr. O cristão, ele tem uma carreira que foi proposta para ele correr. E queridos, e esta nuvem de testemunha, que são santos, que venceram do Antigo Testamento, do Novo Testamento, nós vemos, queridos, e nós observamos essa nuvem, e nós vemos, queridos, que teve pessoas, que diz a Bíblia, que tiveram que tirar força da fraqueza, muitas das vezes. Teve pessoas que pela fé receberam os seus mortos. Teve pessoas que pela fé, por oferecer uma oferta melhor do que seu irmão, foi morto pelo seu irmão. Teve pessoas, queridos, que pela fé, nessa nuvem, deixou de ser chamado filho da filha de Faraó, antes rejeitando todo aquele clamor do Egito, para ser maltratado com o povo de Deus. E nessa nuvem de testemunho, queridos, no versículo 16 de Hebreus, diz que é dos quais o mundo não era digno, e Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus. Mas teve muitos que não receberam a promessa. Teve muitos que foram decapitados, queridos, dessa nuvem de testemunho. E essa nuvem de testemunho está olhando para mim e para você, está vendo a gente alistado nessa carreira que nos está proposta. E o escritor diz: corramos com paciência, porque quem se apressa pega. Quem se apressa, queridos, no falar, ele pega. Quem se apressa no julgar, ele pega. Ele já chega, ele já vai dando a opinião dele de qualquer jeito. Ele não procura primeiro ouvir os fatos, ele não procura primeiro ouvir um lado, depois ouvir o outro. Não, ele vai falando. E essa nuvem de testemunha, queridos, que tem aqui, diz que muitos foram maltratados, desprezados no deserto, cerrados ao meio. Alguns atribuem o profeta Isaías, que foi cerrado ao meio. E essa nuvem de testemunha, ela está olhando para mim e está olhando para você, não como um mero espectador, mas como alguém que está torcendo para que nós possamos também alcançar. Porque, queridos, se nós desfalecermos, se nós, queridos, na nossa caminhada cristã, nós não fizermos a cada dia, queridos, um balanço da nossa vida, um balanço de que como eu estou servindo a Deus, de que como eu estou querendo agradar a Deus. Será que eu estou agradando a Deus, queridos, com minha vida? Será que Deus está sendo louvado através da minha vida?
Será que Deus pode contar comigo e pode contar com você para a obra dele? Será, queridos, que Deus ele não se envergonha de nós muitas das vezes, queridos? Porque Jesus disse que não se acende uma cadeia e coloca debaixo do alqueire, não. É colocado em cima da mesa para que todos os homens vejam, queridos. Aí ele diz, e deixando, ele diz aqui no capítulo 12, no versículo 1, e deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Meus queridos, nós estamos numa corrida. Você e eu, nós somos alistados para uma corrida. E quando a Bíblia fala para nós deixarmos o embaraço, você não vai ver numa corrida alguém correndo de calça jeans. Você não vai ver alguém numa corrida correndo com uma mochila nas costas. E o escritor traz essa ideia para nós aqui de Hebreus. Ele fala para nós deixarmos o embaraço. Meus queridos, Jesus nos convida nessa noite, a mim e a você, que você sabe qual é o embaraço que tem na sua vida. Eu sei qual é o embaraço que tem na minha vida. Eu sei o que é que atrapalha de eu fazer a obra de Deus. Você sabe o que é que atrapalha a sua vida de fazer a obra de Deus, de dar o melhor para Deus. Isso se chama embaraço. Você está se embaraçando com as coisas dessa vida muitas das vezes. Você está correndo muito atrás do material, não é pecado correr atrás do material, mas muitas das vezes você está negligenciando o espiritual. Você está negligenciando, está nos pés do Senhor, está na casa de Deus, está servindo a Ele, está fazendo a obra dele. Aí isso aí, queridos, se chama embaraço. E ninguém que se dirige para o disso não se embaraça com os negócios dessa vida. Nós temos que fazer uma reflexão. Nós temos que fazer, queridos, olharmos para dentro de nós a cada dia, queridos. Quando nós se convertimos, quando nós aceitamos a Jesus, queridos, nós queríamos dar o nosso melhor. Nós queríamos ser o primeiro a estar na igreja. Nós queríamos estar orando. Nós queríamos estar entregando o folheto da palavra de Deus. Nós almejávamos ser o pregador da palavra de Deus. Nós almejávamos ler a Bíblia, almejávamos aprender da palavra de Deus. Mas com o tempo isso vai passando. Com o tempo a gente vai se acomodando. A gente vai levando com a barriga, vai levando de qualquer jeito. Chega na casa de Deus, não reverencia a Deus como ele é para ser reverenciado. Aí depois, queridos, o ser humano é assim. Aí depois vai negligenciando, aí de repente vai se embaraçando com o negócio dessa vida, e de repente começa a passar uma provação, começa a passar uma dificuldade, começa a vir uma enfermidade para casa, começa a vir uma perda para casa, e não vamos, queridos, esperar como Isaías não, que ele vinha falando, ai da nação, mas quando morreu o rei Uzias, ele teve um encontro com Deus, e ele disse, ai de mim, no tempo que morreu o rei Uzias, no tempo que morreu meu filho. Eu não sei se você está colocando a sua confiança em algo, como Isaías colocou. O apóstolo Paulo, escrevendo no capítulo 13 de 2 da Coríntios, ele diz para os crentes de Corinto se examinar a si mesmo, para ver se já não estava reprovado por Cristo, porque nós corremos esse risco. Você sabe o embaraço que tem na sua vida, eu sei o embaraço que tem na minha vida, e Cristo te chama nesta noite para você meditar na palavra, pesar na balança, sair daqui nesta noite, ceiar Jesus, e sair daqui nesta noite pensando em que embaraço, que é que está tirando o meu foco da casa de Deus, da vida com Deus. Será que eu estou fazendo a melhor parte como Maria, que escolheu estar nos pés do Senhor? Ou eu estou
fazer ser. Aí ele diz: e o pecado que tão de perto nos rodeia. O pecado, queridos, ele está à porta. O pecado, ele está diante dos nossos olhos. O pecado, a tentação, queridos, está no celular, está na televisão, está na rua, está numa conversa. O pecado tão desperto nos rodeia. E o pecado, queridos, é tão terrível que a Bíblia diz que todos pecaram e excluíram foram da glória de Deus. A humanidade, a terra, Romanos 8 diz que geme por causa do pecado. O pecado no começo pode ser atraente. O pecado no começo pode mostrar uma roupagem bonita. O pecado pode nos convidar, queridos, a mudar um prazer momentâneo, que vai pesar a condenação eterna. Aleluia. Pelo homem entrou o pecado do mundo, por Adão, e toda a humanidade caiu. Ele diz aqui, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé, a qual pelo gozo estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Meus queridos e meus amados irmãos, nessa carreira que nós estamos, nós somos convidados a olharmos para muitas coisas. Mas a Bíblia diz para nós olharmos para Jesus, Aleluia, Deus. autor e consumador da nossa fé. É como se Jesus fosse o nosso treinador. E você não deve dar ouvido para outros treinadores. Você não deve dar ouvido para as pessoas que querem tirar o seu foco da igreja, Aleluia. tirar o seu foco de Deus, te apartar de Deus. Ele diz, olhando para Jesus. Nós temos que ter cuidado, queridos, com nossos olhares. Para onde você e eu, nós estamos colocando o nosso olhar? Porque Sansão, quando ele pecou, quando ele foi buscar mulheres fora, quando ele foi repreendido pelos pais dele, ele falou, ele agradou aos meus olhos. Ele agradou aos meus olhos. Mas não tem mulher aqui do nosso povo, precisa você ir buscar lá fora. Vamos ter cuidado, queridos. Vamos ter cuidado, nós estamos vivendo tempos trabalhosos. Nós estamos vivendo tempos maus, queridos. E nós não podemos tirar o olho de Jesus. Porque se você tirar o olho de Jesus, você peca. Se você ficar olhando só para o homem, deixa a vida do outro de mão. Aleluia, Deus. Faz a tua parte. E faz com excelência a tua parte. Deixa a vida do outro de mão. Se ele não quis vir para o problema dele, faz a tua parte. Vem, faz o teu melhor para Deus. Apenas ora por ele. Não desvia o teu olhar de Jesus. Todos vão te negar, Senhor, menos eu. Eu não vou te negar, desse Pedro. Antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Jesus lançou a profecia. Depois Pedro chorou amargamente. Jesus olhou para ele. Imagina o olhar de Jesus para Pedro. Imagine a cabeça de Pedro quando a profecia foi cumprida. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo estava proposto, suportou a cruz, diz aqui, desprezando a afronta. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. A gente não pode, queridos, a gente tem que aprender com Jesus. Toda vez quando Jesus foi preso lá, Jesus foi acusado de fazer milagre com Satanás, por Beelzebul. Toda vez que Jesus foi confrontado, queridos, toda vez que fazia uma pergunta para ele, ele respondia
com outra pergunta. Ele desprezava a afronta. E você e eu? Vou falar uma coisa para vocês aqui, queridos. O Satanás, ele não é onisciente, ele não é onipresente, ele não é onipotente. Mas ele sabe aonde pisar no seu carro. E você sabia, queridos, que nós estamos num lugar, numa empresa, nós estamos na rua com um vizinho do lado. Às vezes, por uma coisa, o Satanás entra naquela pessoa e você vai querer reivindicar a mesma coisa daquela pessoa. A pessoa te xinga, você xinga ela também. A pessoa às vezes vem para dar um oi, você dá um oi nela também, queridos. E a gente tem que desprezar essas coisas. Aleluia a Deus. A gente tem que desprezar essas coisas. Desprezou a afronta, suportou a cruz. A cruz era vergonha. Era vergonha, queridos. Era maldito todo aquele que fosse pendurado de madeira. Jesus suportou a cruz. Desprezou a afronta, diz aqui. Aleluia. E assentou-se à destra do trono de Deus. Queridos, se nós fizermos tudo que Deus manda para nós fazer, se nós obedecermos a palavra de Deus, que vai para ser obedecida, nós vamos ser vencedores como esses heróis da galeria do Heróis da Fé. Aleluia a Deus. Nós vamos ser vencedores como Jesus. Eu venci. Eu venci o mundo. No mundo tereis aflição, tem bom ano. Eu venci, Jesus venceu, queridos. Se Jesus venceu, queridos, nós somos mais do que vencedores, disse Paulo. Ele diz aqui: considerando, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo o vosso ânimo, que nós possamos, queridos, ter ânimo, que nós possamos considerar o que Jesus suportou, queridos, para nós não viemos desanimar nessa caminhada, desfalecendo, queridos. Ele diz assim: e ainda não resisti até ao sangue, combatendo contra o pecado. Estou caminhando já para concluir, mas quando ele diz assim: ainda não resistis até ao sangue, combatendo contra o pecado. Quando Hebreus foi escrito, talvez o templo ainda isso aqui não é talvez não. O templo ainda era erguido ainda tem os sacrifícios ainda. Mas os cristãos aqui, eles estavam vendo na prática real os seus bens. No capítulo 10 vai falar que os seus bens eram espoliados, eram tomados. A perseguição era severa. A morte para eles, por amor de Cristo, era real nessa comunidade judaica aqui. É por isso que diz: ainda não resistisse até ao sangue, combatendo contra o pecado. Porque eles estavam querendo, até tinha uns que estavam até querendo voltar. Por isso que em Hebreus 10:25 diz: nós, porém, não somos daqueles que deixamos a nossa congregação. Por quê, queridos? Porque muitos estavam querendo voltar para o judaísmo, porque a perseguição era severa. Tinham cristãos, queridos, sendo mortos, talvez no reinado de Domiciano, que foi um dos maiores, depois de Nero, dos maiores perseguidores da igreja, que chegava na igreja, cercava a igreja e queimava os cristãos vivos dentro. Mandou queimar todas as Bíblias, queridos. Domiciano. Aí só para mim caminhar aqui mais um pouquinho, já concluir já. E já vos esqueceste de exortação, que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreza a correção do Senhor, e não desmaie quando por ele for repreendido. Porque o Senhor corrige ao que ama, e açoita a qualquer que recebe por fim, queridos. Quando nós estamos passando por algo, quando nós identificamos que é o Senhor, queridos, nós temos que regozijar, se alegrar,
Porque às vezes Deus não permite uma coisa na tua vida, às vezes você está pedindo uma coisa muito para Deus, e Deus não te dá, Ele sabe o que é melhor para você. Talvez é o seu bem, talvez naquela hora ali, aquela coisa ali vai ser boa para você, mas e para a obra de Deus? Para você ser participante da santidade de Deus. Aí diz aqui: se suportais a correção, Deus te trata como filho. Por que filho há que o pai não corrija? Meus queridos, quem é pai aqui sabe que quando a gente vai disciplinar um filho, aquilo ali dói muito, queridos. Quando a mãe chega assim e fala, por exemplo, Pedro, você vai ficar assim celular, você fica. Mas é bom para ele aquilo dali. Por exemplo, o Pedro pediu para comprar um negócio para ele. Falei, Pedro, papai não vai comprar. Eu até tinha dinheiro para comprar, falei, não vou comprar. Não é do seu tempo, só para ele entender isso. Não é do seu tempo. Ah, não sei o que, ficou brincando na banca, não sei o que e tal. Quando foi hoje, eu dei para ele, levei para lá do céu. Olha aqui, Pedro, papai não prometeu? Está aqui, ó. É para você aprender o tempo. É uma correção que eu estou dando para você. Eu falei para ele hoje. É uma correção que eu estou dando para você começar a entender a vida e aprender que não é o que eu quero. Por exemplo, se eu pudesse agora, eu chegava numa loja amanhã e comprava um carro novo para mim. É da minha vontade. Mas se eu não tenho dinheiro para isso, não. É o tempo. Não sei, não é o tempo. Não é tudo que eu quero que eu vou conseguir, tem que ser passado isso. As crianças, só para me correr aqui, diz assim: mas se estás sem disciplina, qual todos os feitos principais, não são bastardos e não filhos. Porque quem não aceita a correção do Senhor, é o pastor que está falando, é a irmã que está falando. Queridos, esse 4x4 aqui não foi feito aqui, queridos, para ficar com indireta, para ficar, irmã, isso aqui não é não, queridos, isso aqui é para ser pregada a palavra de Deus. E a partir do momento que nós oramos, que nós lemos a palavra de Deus, quando o pregador está pregando, é o próprio Deus falando com você e falando comigo, queridos. Desde que não saia da palavra, desde que não, por exemplo, a pessoa lê um texto e ela já está com um esboço já formado na cabeça dela já. Hoje eu vou detonar a igreja, não é igual de Deus vai sair não. Se nós não somos disciplinados, nós não somos corrigidos, nós não somos filhos de Deus, nós somos bastardos, nós estamos perdendo o tempo na casa de Deus. Aleluia a Deus. Aí diz assim: além do que tiveram nossos pais segundo a carne para corrigirmos, reverenciar muitos mais, rejeitando muito mais o Pai dos Espíritos para vivermos. Nossos pais, queridos, o meu pai, por exemplo, me concluir. No meu tempo, nós só dormíamos depois que rezava. Ficasse de castigo, era um tamborete na cabeça, né? Ajoelhado no milho. Tamborete na cabeça e ajoelhado no milho. É uma correção, mas olha que coisa linda. Todos os valores hoje que eu tenho hoje, sempre a gente lembra dos nossos pais, né? A minha mãe, a gente lembra a chicotada que nós levávamos, a gente lembra de tudo. E não é bom, queridos, porque hoje você tem um caráter. Seu pai fez isso, doeu dele. Seu pai fez isso para formar um caráter em você. Pastor, a minha mãe ela já tirava um cipózinho, porque ele não quebrava, já deixava no cantinho assim daqui. Não, é verdade. Meu pai ele boiava uma corda, fazia 3 boias, boiava e deixava no lavador. Se meu pai estivesse conversando, se eu passasse, a primeira vez ele tinha misericórdia, a segunda ele só olhava, pedia licença, igual esse filho que ganhava a mesma coisa. Mas nós éramos disciplinados, queridos. E eu deixava de amar meu pai por isso? Não. Aí diz aqui, porque aquele na verdade por um pouco de tempo nos corrige, como bem lhe parece, e este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade toda correção
aflição, ao presente, não parece de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz fruto pacífico de justiça, exercitado por ela. Toda disciplina, toda repreensão, queridos, que nós passamos, no momento, por exemplo, o crente peca, aí ele não vai participar da ceia. Irmão, você vai passar 6 meses afastado, você vai sentar no banco ali. Hoje o pessoal não está mais ligando para isso, não, queridos. Infelizmente, queridos, hoje nós estamos vivendo uma geração hoje e o povo está indo preso hoje, pastor. O povo está indo preso, a gente vê nas redes sociais aí, o povo está indo preso hoje, rouba bilhões, está indo preso hoje. Pronto, sabe que ali daqui a 1 ano, 2 anos, menos, quando a mídia sai fora, sai. O povo está com a cara lambida, a cara lavada, sabe? Importante é, não está mais ligando não. E nós não podemos deixar isso para a igreja. Nós não podemos deixar isso para a gente. Porque a disciplina naquele tempo era o quê? O camarada ele queria colocar pelo menos o nariz, para entrar no culto de ceia na igreja, no culto de doutrina. Não entrava. Era ignorância naquele tempo? Não. Era uma correção. Entendeu, queridos? Que nós possamos ficar com essa palavra. E toda disciplina ela vai trazer tristeza para você. Mas depois ela vai produzir o peso de glória. Essa é para você. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus, aleluia. Deus abençoe o pastor Cícero, né? Com essa mensagem riquíssima, uma palavra maravilhosa, né? Que realmente está apertada, é o que está escrito, né? E nós sabemos que o Senhor considera nós como filhos quando nós obedecemos os seus mandamentos. Porque Jesus obedeceu o seu pai em tudo que ele mandou fazer. E ele ainda diz na carta de João, né, pastor? Faça como eu fiz, eu obedeci o pai em tudo. Então, nós também temos que obedecer Jesus em tudo, para se cumprir essa palavra do nosso Pai, riquíssima e poderosa. Nós vamos guardar essa palavra no nosso coração. Que o domingo da palavra de Deus venha guardar no seu coração e que essa palavra venha gerar conversão de alma neste mundo, no Brasil e onde for ouvido em nome de Jesus. Amém? Vamos encerrar a pregação e vamos entrar agora na ceia do Senhor em nome de Jesus, né? Esse momento de Deus está fazendo.